Abre as cortinas do passado ao meu teatro popular. Abre as cortinas do passado ao meu teatro popular. Somos da lira vagabundos, giramundos a brincar. Somos da lira vagabundos, giramundos a brincar. Saltimbancos, bufões, impostores, ladrões, mentirosos mandriões, vindos de todo lugar, vindos de lugar nenhum, somos da terra e além mar. Sereia, sereia, nos deixa de novo viver. A faça, doçura, cachaça, loucura, tragédia, aventura, comédia e amargura. O teatro é a cura, o carnaval é da rua, e seus brincantes sem o palco vão morrer. Sereia, sereia, nos deixa de novo viver. A faça, doçura, cachaça, loucura, tragédia, aventura, comédia e amargura. O teatro é a cura, o carnaval é da rua, e seus brincantes sem o palco vão morrer. Olha que dama tão linda e nua, girando sob o luar. Eu que sou filho da rua, sonho com ela atuar. Olha que dama tão linda e nua, girando sob o luar. Eu que sou filho da rua, sonho com ela atuar. Abre as cortinas do passado ao meu teatro popular. Abre as cortinas do passado ao meu teatro popular. Abre as cortinas do passado ao meu teatro popular. Nós temos alguns aspectos nos contadores que estão inseridos nas obras, né? Primeiro, a forma de aprendizado, né? Que é oral, é da oralidade, desse corpo e oralidade, né? Que vai percorrendo o grupo na forma de aprender e fazer as obras, né? Assim como as tradições, as obras também estão em movimento, não estão no altar, não estão paradas no tempo. Por isso que eu acho que nos contadores as obras percorrem tempos longevos, né? Elas não morrem, elas se transformam, elas permanecem, né? E não permanecem por apego, permanecem porque aquela obra começa a se movimentar, pessoas entram, saem, a história vai se recompondo a partir de quem entra e de quem deixou também. Então, muito do que faço na direção é perceber aspectos dos sentidos de quem está vendo, né? Para que a obra não seja só representação de algo, mas seja uma celebração de algo, para que seja uma experiência comunitária. Então, os sentidos do espectador, memória, o sentido político, que tipo de corpo está ali vendo a obra, que tipo de comunidade está vendo a obra, de que maneira a gente está se relacionando para além do só ver, faz com que a obra crie emoções, né, para quem está fazendo e para quem vai viver a experiência do teatro, né? Então... Novamente, meu povo! Novamente, meu povo! Novamente, meu povo! Novamente, meu povo! Eles querem calar nossa voz! Eles querem calar nossa voz! Eles querem calar meu cantor! Eles querem calar meu cantor! O que quem vai ter uma volta? O que quem vai ter uma volta? Não me preocupo na direção quanto tempo a obra tem, não me preocupo porque a experiência, ela às vezes pode ser um facho de luz muito rápido, mas quase sempre ela precisa de tempo para a experiência acontecer, né? Então, em obras como Incrível pelo Avesso, 2 horas e pouco, e em obras como Curra, Tempero sob Medéia, se bebe, se entorpece o corpo através da cachaça para você começar
a dilatar o corpo para a experiência, né? Então é sempre uma espécie de rito de quem está fazendo que passa a ser celebração para quem está vendo. Então tento na direção entender as potências, que as teatralidades não estão só relacionadas à atuação, elas pertencem a brincantes, a outros fazeres, a outros aspectos comunitários que também percorrem o nosso fazer teatral. Então, o que a gente tenta todo o tempo é criar uma experiência de presença, mas a presença precisa ser colocada à disposição comunitária, né? Então, é o rito eu, o rito nós e a celebração coletiva. E a celebração vai depender muito do aspecto de como nos relacionamos com o espectador e com a espectadora, que também são cavalos de uma obra teatral. Um dos seus eixos é a tradição popular, outro eixo é a ritualidade e um terceiro eixo é o aspecto político. Todas as nossas obras, os nossos trabalhos cuidam para que a gente esteja sempre lançando para o mundo uma mirada crítica sobre ele, uma mirada crítica sobre nós, uma mirada crítica sobre a nossa forma de se relacionar, uma mirada crítica sobre como habitar esse mundo, né? Como ser testemunha desse tempo. É uma tríade muito forte e que tem permitido que a gente esteja tantos anos juntos também. Uma questão de memória, porque se eu faço um retrospecto da minha vivência com as obras, desde o início da minha atuação dentro dos contadores, essa questão memória histórica, ela sempre permeou todos os trabalhos. Então eu acho que essa questão da memória, de resgate histórico, é uma coisa assim muito predominante nas obras dos contadores. E, ao mesmo tempo, o como reviver essas memórias, digamos, desperta na comunidade que vive em torno dos contadores algum tipo de reflexão, de resgate histórico, de passar a saber coisas que não sabiam, né? Eu acho que isso, para mim, digamos, essa evocação, para mim, talvez seja a mais forte. Eu vi preto velho de Angola, eu vi marinheiro no mar. Eu vi preto velho de Angola, eu vi marinheiro no mar. Foi nessa batida de pombo, eu vi a sereia cantar.
Foi nessa batida de pombo, eu vi a sereia cantar. Eu vi preto, verde, Angola, eu vi marinheiro no mar. A memória e o sentido histórico presente. Porque o fato da gente fazer um resgate de um período, por exemplo, como uma das nossas obras, lá do Avesso, O Incrível Homem pelo Avesso. Se a gente vai para Canudos, não tem como a gente não se aprofundar naquela história, naquele povo, naquelas memórias, naqueles sentimentos, e não criar um paralelo com o agora, o nosso agora, né? E acho que isso ficou muito mais evidente com a questão da gente ter sido expulso de Suzano. Já era muito forte essa questão dessa memória, da memória e a história presente com relação a esse espetáculo, mas acho que com o fato da gente ter sido perseguido, expulso, ter tentado lutar para ficar, não ter conseguido e aí buscar outras soluções, que nesse caso foi sair do seu território para permanecer vivo. Então acho que tem essas duas conexões assim, entre memória e o sentido histórico presente. A outra coisa, claro, é a questão ancestral. A gente evoca um lugar de ancestralidade pessoal, mas coletivo também, muito profundo. Então, acho que esse sentido da busca da ancestralidade, ela tá muito... Não sei, assim, eu não consigo visualizar de uma outra forma que não seja o trabalho que a gente faz. É muito nítido, acho. Tá muito presente em absolutamente tudo. Não, mesmo numa oficina curta, no pouco tempo que a gente tem, às vezes, para poder falar com alguém sobre... Não tem como não falar, não tem como deixar nítido que isso existe em nós. Porque eu acho que tá na forma que a gente fala, tá na forma que a gente constrói alguma performance, ou o rito, como a gente também tem nos nossos trabalhos. Enfim, acho que é meio isso. O Evangelho segundo o Pajeú. O exercício do ódio. Santo Conselheiro, deixe eu ensinar esses meninos de Canudos o gosto de matar primeiro e morrer depois. De modo geral, assim, o grupo a gente fala sempre em metáfora, rito e celebração como eixos estruturantes de uma obra dentro dos contadores. Uma questão que eu acho que se associa, que é corpo e tradição. Assim, a gente trabalha muito a criação a partir da nossa corporeidade, né? A gente trabalha desde construção de partituras, a gestualidade, né? São coisas que a gente improvisa antes com o nosso corpo. Aquilo produz uma imagem, produz um sentido e, de alguma forma, isso vai se desenhando dentro da obra, né? E aí a obra vai se montando, né? Então,
o disparador muitas vezes não é um texto específico ou uma ideia muito racionalizada, e sim uma experimentação que se dá na sala de ensaio com os nossos corpos. Mas um dos aspectos que me coloco aqui e gosto de estar aqui, e quero estar aqui, é sobre o que a gente fala, né? Os temas, os recortes temáticos e a maneira como a gente fala, né? Então, existe essa questão, né, do corpo, a energia, as tradições, né? Mas existe um aspecto que é das narrativas, né? E de uma característica que vem do teatro épico dialético, né, brechtiano. Mas eles não podem compreender o aroma da revolta que agora eu sinto. Eu aprendi que se não puder voar, corre. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas siga em frente do mesmo jeito. Mas agora, eu sinto um ódio, uma descrença, uma doença, uma raiva. Eu tô cansada de morrer um pedaço todo dia. A coisa é feita de um jeito que você se emociona, mas você volta a si e pensa, caramba, mano, isso aqui na sociedade, assim, sabe? E você volta à razão, né? Então, essas coisas não são apartadas, não são separadas. Mas quando a gente pensa em teatro, quando pensa no espetáculo, você tem que pensar nos sentidos do espectador, né? E o Kant sempre se preocupa muito com isso, né? O que é muito fundamental para a gente entender como a gente chega também como ator, né? Como a gente chega no público, né? E que a gente não vai ganhar o público só no choro, só na emoção, a gente precisa também ter esse lugar de abrir os olhos, ficar atento aos ouvidos a uma compreensão política do que está sendo dito, né? Do que está sendo narrado ali. E eu acho que as obras, eu acho que especialmente o Avesso faz isso magistralmente, eu acho. Acho que é uma encenação muito bem pensada. A gente transita por vários tipos de emoções e a narrativa épica está sempre ali, presente, né? Não pode esquecer. Embora, né, se vai para a cena da procissão, se instaura o festejo, e a festa é algo, né, que a gente sempre... A festa, a comida, né, está sempre presente, né? O festejo está lá, mas de repente o festejo segura para que a narrativa se instaure. E o personagem vem, né, contar, né? E aí vem Jadelina, aí vem Ana do Bom Jesus, aí vem Pajeú, aí vem Beatinho, Macambira, contar seu ponto de vista, né, da história. E vem o riso também, quando a gente satiriza os poderosos, né, quando a gente satiriza Moreira César, né, Tamarindo, né, a gente satiriza o exército brasileiro. E a gente enfrenta isso com festa, enfrenta isso com sátira, e enfrenta politicamente também, enfrenta na decisão de dizer e narrar de maneira dura a história do nosso país, né? Que é uma história de violência. E aí, essa forma do pensar o corpo, de movimentar o corpo, me interessava. Acho que a qualidade que o corpo se mostrava em cena era algo que me impactava muito. O Avesso foi essa obra, por isso que eu falo que o Avesso é a obra da minha vida, assim, quando eu trago essa reflexão de obra da vida, por fazer parte, mas por ter visto, né? Eu assisti muito o Avesso. Era o nosso rolezinho de jovenzinhos do teatro, a gente ia assistir. E aí, quando eu adentro ao espetáculo, a convite de vocês, em 2015, 2014 eu já tinha falado alguma coisa assim, porque estava uma transição de pessoas, né? E ali foi eu estou falando desse ano, 2014, 2015, porque foi um momento de crise minha também, como artista, como atriz, que eu nem falava que eu era atriz. Eu fazia teatro,
E aí quando eu adentro, e aí começa um processo de entender o meu corpo, das possibilidades que ele pode ter em cena, isso me abre um leque absurdo. É isso, a entender que o meu dedo conta histórias, as minhas mãos, né? O meu corpo inteiro pode contar histórias. Eu sei, e olha que engraçado isso, eu sempre fiz isso brincando, porque o João conta histórias com o corpo, mas nunca dei essa atenção a esse cuidado, a pensar, a refletir sobre isso. E aí quando eu adentro nos contadores, eu começo a pensar sobre, então eu entendi. Então acho que aqui o buscar, né, o lançar, essas ações, essas provocações que você nos entregava, nos provocava e pedia pra gente entregar na sala de ensaio, é uma forma de contar essa história no teatro. Então o teatro dos contadores, a forma que o teatro dos contadores me provoca é nesse lugar, a pensar o meu corpo como atriz, que história eu quero contar, acho que é isso, sabe? Qual a história que eu quero contar com o meu corpo? Então, a partir desse momento, 2015, abre um leque, assim, boom, ok, eu posso ir por esse caminho. Então o João que eu posso dar mais atenção. Então, começou a evocar, a gente respondeu, eu precisei fazer esse preâmbulo para dizer o que evoca em mim. Eu acho que começou a evocar um lugar de pensar melhor o que eu quero dizer enquanto atriz. Aí quando eu começo, demorou um processo, 2015 foi um susto, né? Então, eu não esqueço, eu lembro que para a construção da Jardelina, a Dani, a gente com o tempo, né? Eu lembro que a gente se encontrava ali naquele galpão, primeiro galpão, e ela me provocou a pensar uma mulher búfalo, eu não esqueço disso, assim. E ali eu lembro que eu acessei um lugar do meu corpo que eu não tinha acessado ainda. Foi muito forte, porque aí eu era mais jovem, né? Aí eu acessei essa mulher mais velha, que é para poder chamar essa mais velha de Canudos, que é a Jardelina. Então isso abriu muitas asas no meu corpo. Eu precisei aterrar para voar, acho que é isso. Eu precisei aterrar o meu corpo, trazer esse corpo pesado, esse búfalo, essa mulher carrancuda, para poder voar. Então esse teatro ele me evoca, ele me convoca, ele me provoca a pensar essa mulher que precisa aterrar para voar, sabe? Nos poucos prisioneiros vivos eram degolados de imediato, homens, rapazes, rapazinhos, crianças, macho. Me provocou a lembrar, né? Por que eu penso quando eu faço essa personagem, né? Quando eu trago essa figura. E aí eu começo a lembrar assim, da minha avó. Eu começo... Por que eu tô com vontade de chorar? Que besteira, não sei. Eu acho que eu lembrei da minha avó. Que doido isso. Passar. Caramba. Que bom fazer teatro. Enfim, eu lembro da minha avó, assim, e aí a gente tá fazendo um show agora, mas esse estado, assim, quando a gente traz, assim, essas personagens, né, me mexe no lugar, pra mim, assim, muito forte, Cleiton, assim, eu não sei explicar, que são os espíritos, né, porque a gente não anda sozinho, a gente não tá sozinho. A gente evoca muitas coisas. E aí eu acho que talvez eu falando agora, eu evoquei alguns espíritos daquela época. Eu acho que por isso que eu fiquei com vontade de chorar. Mas é um choro bom, assim, que me veio uma emoção, assim, de lembrar daquele momento. Que eu precisei pensar nessa mulher, assim,
precisei acessar essa mulher, que era minha avó, que lembra muito a Jardelina. As mulheres de melhor aparência eram higienizadas, recolhidas no curral, escolhidas como pasto pros soldados graduados, pros soldados rasos, eram destinadas às de aparência mais grosseira. E aí, aos poucos, ao longo do tempo, assim, entendendo essa personagem que não foi de primeira, ainda fui buscando isso, buscando, até que eu consegui aterrar de fato. E foi algo difícil, não foi fácil. E aí eu acho que quando eu encontro de fato essa energia, eu crio asas. Então, aterrar é algo difícil. Parece que é fácil, assim, quando a pessoa, é muito tranquilo, só ficar forte, aterrar os pés no chão. E não, aterrar no mais íntimo, no mais profundo da sua memória. Porque aterrar é acessar a memória da minha avó. Então, fazer teatro contadores faz você acessar outras memórias. É por isso que tem a ver com esse lugar da ancestralidade também. Então, fazer o teatro contadores de mentira é acessar a minha ancestralidade. A pensar essa ancestralidade e trazer ela para dentro da sala de ensaio, da sala de treinamento. Usarão as águas dos rios, que nem a arma dos medonhos, para destruir a morada terra santa do beato Santo Antônio. Para destruir a morada terra santa do beato Santo Antônio. Janela pra serena brincadeira, boi chegou de mansinho, levantando poeira. Vou abrir a janela pra serena brincadeira. Papai vem pra boiada, mamãe fica na beira. Dizem que mulher não dança, é mutuca de primeira. Papai vem na boiada, mamãe fica na beira. Dizem que mulher não dança, é mutuca de primeira. Lá, lá, ê, 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 meu Santo Antônio Beato dos panos velhos, Santo quimérico, roto dos rebotários, abre os sacrários das tuas filosofias, que o Mouro Américo anseia por teu reinado, ornado em ouro retorna e repudia as putarias repúblicas do pecado, as putarias repúblicas do pecado. Meu Santo Antônio Gonçalo de Arimateia, da Galileia arrebenta Dom Bento João, tu Alcateia espera Dom Sebastião, nesse sertão ora claustro de Dulcineia, tanta miséria não cabe nessa oração. Meu Santo Antônio, meu Cosmo, meu Damião, meu Santo Antônio, meu Cosmo, meu Damião. Vem, meu capitão, com sua orquestra de arcanjos e casumbás. Olha esse sertão, põe a noveza até que tudo vire mar. Vem, meu capitão,
Sua orquestra de arcanjos e casmas. Olha esse sertão, ponha do avesso até que tudo vire mar. Ponha do avesso até que tudo vire mar. Ponha do avesso. Hoje o sertão vai virar mar. Ponha do avesso. Hoje o sertão vai virar mar. É a